Tem um tipo de momento em algumas histórias que quase ninguém comenta, tipo aqueles momentos em que um personagem só entrega um bolo ou alguém segura a porta, e isso parece mais íntimo do que qualquer declaração exagerada. Agora me responde uma coisa, por que na vida real o simples parece tão distante, enquanto em algumas histórias ele parece tão natural? E se o problema não for o amor, mas o tipo de mundo onde ele existe? O que muita gente não percebe é que o encanto de Kaoru Hana não vem de grandes momentos românticos, vem exatamente do contrário. O problema não é que o amor é complicado, é que você foi condicionado a achar que ele precisa ser intenso para ser real, mas é que o amor nasce no oposto disso, na distância social, no silêncio respeitoso e na hesitação genuína. No nível mais simples, você vê duas pessoas de mundos diferentes. Rintaro deu uma escola considerada problemática, sempre julgado pela aparência. Kaoruko deu uma escola elitizada, onde tudo parece limpo, controlado, perfeito. Só isso já cria um conflito clichê, mas não é isso que acontece. No nível seguinte, o que chama a atenção é o cuidado absurdo entre eles. Rintaro não tenta conquistar Kaoruko, ele tenta não ser mal interpretado. E Kaoruko não se aproxima por rebeldia, mas por curiosidade genuína, sem julgamento. Agora vem um nível mais profundo. O maior obstáculo deles não é o amor, é o peso das expectativas sociais, porque cada encontro deles parece simples, mas carrega o risco de serem julgados por tudo ao redor. É como tentar conversar dentro de uma biblioteca silenciosa, onde qualquer som parece mais alto do que realmente é. Ou como duas pessoas segurando uma xícara quente com cuidado extremo, não por fragilidade do objeto, mas por respeito ao momento. O amor nessa história não é explosão, é precisão. Erich Fromm dizia que amar não é um sentimento passivo, mas uma prática de atenção e responsabilidade. E isso encaixa perfeitamente aqui, porque Rintaro não sente só amor, ele age com cuidado constante mesmo quando não sabe o que dizer. E aqui vem um ponto que muda tudo. Talvez o que você chama de romance ideal não seja intensidade, mas a ausência de medo, porque nesses encontros entre Rintaro e Kaoruko quase não existe tentativa de impressionar, existe tentativa de entender, e isso é raro. Agora pensa comigo, quantas vezes você já deixou de ser natural com alguém porque achou que precisava parecer melhor? E quantas vezes você confundiu nervosismo com química? O anime te força a enxergar uma coisa desconfortável. Às vezes o problema não é falta de conexão, é excesso de auto-julgamento. Por que a simplicidade entre dois personagens parece tão mais profunda do que a complexidade das relações reais? Por que o silêncio deles não é estranho, mas confortável? E por que a gente na vida real quase nunca consegue sustentar esse tipo de leveza? Tem um detalhe muito forte na obra: Rintaro trabalhando na confeitaria da família. Ele não é alguém tentando parecer interessante, ele só está ali, fazendo doces, lidando com clientes, vivendo o comum. E quando Kaoruko entra nesse espaço, não existe grande impacto cinematográfico, existe curiosidade, olhares rápidos, pequenas conversas e o peso de duas realidades que não deveriam se cruzar, mas se aproximam mesmo assim. No fundo, essa história não é sobre romance, é sobre barreiras invisíveis, classe social, imagem pessoal, medo de julgamento. E talvez o amor só funcione ali porque ele não tenta destruir essas barreiras, ele só existe apesar delas. Nietzsche falava sobre como o ser humano carrega máscaras sociais o tempo todo, e aqui o mais bonito é justamente isso: por alguns momentos as máscaras falham. E aí fica uma pergunta que não fecha fácil: o amor em histórias como essa é tão bonito porque é ideal, ou porque expõe o quanto a nossa vida real está cheia de ruído, pressa e interpretação demais? E talvez a pergunta mais desconfortável de todas: se alguém te tratasse com essa mesma simplicidade e cuidado, você saberia reconhecer isso como amor ou acharia simples demais para ser real?